Paz e graça seja na vida de todos. Hoje nosso estudo está no livro de 1 Samuel, no capítulo 30, Guerra contra os Amalequitas. 2 dias depois, Davi e seus homens chegaram a Ziglag, a sua cidade. Enquanto havia estado fora, os amalequitas tinham invadido o sul da terra de Judá e atacado Ziglag. Eles queimaram a cidade, prenderam todas as mulheres, não mataram ninguém, mas foram todos embora e levaram todos como prisioneiros. Então Davi e os seus 600 homens estavam fora da sua cidade, Ziglag, onde moravam seus familiares, tudo o que era importante demais, tanto para Davi quanto para os seus homens. Eles vinham de uma possível batalha, porque a batalha acontece, mas não acontece com Davi. Foi uma das principais guerras que os filisteus travaram contra Israel, travaram contra o rei Saul e o seu exército. E Davi teve um livramento, porque para morar entre os seus inimigos, ele fez que era inimigo de Israel, que tinha deserdado, e no momento lá da guerra, ele é dispensado e volta para a cidade com os seus homens. Todas essas viagens são distantes, são cansativas. E quando eles chegam perto da cidade, eles já vê algo muito estranho, fumaça. Havia fumaça na cidade. Imagino eu e Davi e os seus 600 homens correndo para a cidade. Quando eles chegam em casa, nas casas, eles percebem que suas famílias foram levadas pelos amalequitas. Amalequitas que eles vinham travando guerra contra eles. E fica uma análise. Estratégias de guerra. Davi deixa tudo o que é importante para ele, tudo que é importante para os seus homens, completamente desprotegido, completamente sem segurança alguma. Ficaram mulheres, crianças, homens que não guerreavam, talvez ou jovem demais, ou muito velhos, ou doentes. Foi o que ficou na cidade, completamente desprotegido. A gente vê aqui uma falta de sabedoria de Davi, que trouxe toda essa desgraça para a vida de Davi e para a vida dos seus homens. E quando eles chegam, quando Davi e os seus homens chegaram, viram que tinha sido queimada e que suas mulheres e seus filhos e suas filhas haviam sido levados embora. Então Davi e os seus homens começaram a chorar e choraram até ficar sem forças. As 2 mulheres de Davi, Ainoã de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal, da cidade do Carmelo, também haviam sido levadas. Davi ficou então numa situação muito difícil, pois os seus homens estavam tão amargurados por ficarem sem os seus filhos, que falavam até em matá-lo, apedrejá-lo. Olha que situação! Davi chega e vê a cidade queimada. Davi chega em sua casa e vê que a sua família, filhos, ele tinha 2 esposas nessa história, nessa época, tinha sido levada.
já era uma dor insuportável. Mas os homens de Davi também viram a mesma cena. Chegaram em suas casas e o que era de mais valioso também havia sido levado. E eles fizeram o que não tem como não fazer. Choraram. A Bíblia diz que eles choraram até não ter força mais. Então eles vêm de uma viagem cansados, precisando de suprimentos. Chegam e vê uma cena desoladora. Todos perderam os seus familiares e choram. De repente, esses 600 homens, muito amargurados, se voltam contra Davi e pensam e queriam apedrejá-lo. Olha que situação! Uma coisa é a perda dos seus familiares. Outra coisa é querer julgar completamente a Davi, culpá-lo completamente e achar que a solução era apedrejar Davi. Agora que eles precisariam de um líder mais do que nunca, né? E Davi não se entregou ao desespero. Olha, todos podemos passar por situações, ter lutos, ter perdas, mas chega um momento que é hora de parar de chorar, é hora de analisar a situação, ver o que pode ser feito e principalmente buscar o Senhor. Chorou, chorou, chorou. Agora vamos buscar o Senhor. Davi então tem esse equilíbrio, apesar das falhas, apesar de deixar todos desguarnecidos, Davi tem esse equilíbrio. Apesar de ver os seus próprios homens tão desesperados ao ponto de querer apedrejá-lo, Davi tem sabedoria. Ele disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, traga aqui o manto sacerdotal para que eu possa consultar ao Deus, ao Senhor. E Abiatar trouxe. Então Davi perguntou a Deus o Senhor, devo ir atrás desses invasores? Conseguirei pegá-los? Então agora Davi vai tomar uma atitude de muita sabedoria, consultar o Senhor. Como era feito isso? Através do profeta, do manto sacerdotal, das pedras Urim e Tumim, que eram jogadas e as perguntas eram feitas. E as perguntas de Davi eram, Senhor Deus, devo ir atrás dos invasores? Se eu for, eu vou conseguir alcançá-los? Porque estava tudo contra ele, estava tudo contra eles, o cansaço, a fome, o longo tempo ali de tristeza, de choro, de desespero. E Deus então responde para Davi, vá atrás deles, você os pegará e libertará os prisioneiros, suas famílias, esposas, filhos, todos seus familiares. Agora sim, Davi tinha tudo que precisava, porque pela direção de Deus, todos se encheram de coragem, se encheram de fé. E assim é na nossa vida. Quando nós buscamos a Deus, quando nós agimos segundo a palavra de Deus, nós temos força. Porque nós sabemos que Deus é conosco e isso é tudo que nós necessitamos. Isso é tudo que nós precisamos. E assim foi para Davi e os seus homens que receberam a palavra de Deus. Vai que eu sou com você. Vai que você vai conquistar a sua família de volta. Vai que você vai derrotar os seus inimigos. Sobre a palavra de Deus,
nós podemos marchar. Podemos ter de volta tudo o que o inimigo nos roubou. Então Davi e os seus 600 homens saíram, e quando chegaram ao ribeiro de Bessó, alguns deles ficaram ali. Davi continuou o seu caminho com 400 homens. Os outros 200 estavam cansados demais para atravessar o ribeiro e por isso ficaram para trás. Dos 600 homens, 200 não aguentam, estão cansados, estão mais abalados, não têm estrutura para a guerra. E isso é normal, isso é comum nos nossos dias. Tem aqueles que conseguem, tem aqueles que vão ficar na retaguarda, que vão esperar eles voltarem. É a mesma coisa nos nossos dias. Ficaram alguns, nem todos foram diretamente para a batalha, mas isso não significa que quem ficou não tinha uma função importante, uma retaguarda, uma intercessão, olheiros para ajudar. Todos são importantes na batalha, até esses que ficaram, e nós vamos ver isso no final do capítulo. E interessante que a partir do verso 11, eles encontram um rapaz que estava ali no meio daquele deserto, morrendo de fome e de sede há 3 dias. Eles deram atenção àquele moço, poderia ter passado sem despercebido. Não, nós temos uma missão, vamos embora, vamos atrás, Deus nos deu orientação. Não, eles param, eles cuidam muito bem daquele rapaz e eles descobrem que esse rapaz era do exército dos amalequitas e que ele, juntamente com os amalequitas, haviam invadido algumas cidades, inclusive a cidade de Davi. Ele confessa que haviam invadido, que haviam queimado a cidade, que havia levado as pessoas ali daquela cidade. Mas eles não o viram como uma ameaça, e sim como uma possibilidade de descobrir onde estavam o exército que estava com ele. Por quê? Porque eles haviam cuidado dele. Ele havia sido deixado pelos amalequitas e os seus líderes para morrer. Abandonou os mais fracos, o que estava doente, e agora ele se junta a Davi e fala para Davi onde está os amalequitas. E Davi, é claro, promete que não o machucaria, não o mataria. Mas por ter parado e socorrido aquele homem, eles tiveram a direção dele sobre onde estavam os amalequitas. E eles então seguem em viagem, guerreiam contra os amalequitas, os encontra, guerreia contra os amalequitas 400 homens, até o anoitecer. Derrota quase todos, somente 400 homens fugiram a camelo, conseguiram fugir. Mas o que nós vemos? Davi salvou todos os que tinham sido levados como prisioneiros, incluindo as suas 2 mulheres, e trouxe de volta tudo que os amalequitas haviam tomado. Não ficou faltando nada. Davi levou de volta todos os filhos e todas as filhas dos seus homens e todas as coisas grandes e pequenas que os amalequitas haviam tomado. Levou também todas as ovelhas e todo o gado. Então os homens de Davi levaram a ele os seus animais e disseram que aqueles animais seriam de Davi. Davi teve de volta tudo que foi levado. Tudo, todo que tinha valor, principalmente, é claro, os familiares dele e dos seus 600 homens. Olha, na nossa vida,
muitas vezes nós nos deparamos com uma situação que a gente diz assim: fui roubado, fui lesado, perdi algo. E a intenção assim do coração de Deus é restituir as nossas vidas, ou de uma maneira ou de outra. Deus é Deus de restituição. E Ele fala isso comigo, Ele fala isso com quem está me ouvindo agora. Deus nos restitui o que nos foi roubado. Deus traz de volta. E agora, nessa situação que eu havia dito dos 200 homens, alguns disseram que até devolveriam suas esposas e filhos, mas que eles não receberiam os despojos de guerra. Davi, como um líder sábio, disseram não. Eles vão receber como se tivesse vindo conosco. Eles não foram porque não tinham condição de ir, mas eles vão receber tudo o que nós recebemos, como se tivesse lutado ao nosso lado. Muito bonita essa palavra e muito bonita essa atitude de Davi. Além disso, Davi mandou presentear aos líderes de várias cidades. Quando ele tinha muito na mão, ele soube retribuir a quem precisava, que eram os seus 200 homens, e ainda presentear vários outros líderes. Não é à toa que Davi foi reconhecido como o homem segundo o coração de Deus. Mas aqui Davi recebe uma instrução de Deus. E essa instrução dá certo. Fica essa palavra.